Salve Maria a todos. Bem, o tema de hoje é sobre a noção católica de cultura. Em outra ocasião eu já dei essa aula para os mais novos, os jovens, de maneira um pouco mais simplificada, mas achei interessante colocar o tema em pauta, dado uma questão atual que se fala, que eu vou comentar daqui a pouco, sobre cultura, né? E creio que é importante ter essa noção, porque a palavra cultura hoje está sendo bem utilizada e de maneira, digamos assim, indiscriminada, né? Aquelas palavras coringas que valem para tudo, né? Para justificar exatamente o erro. Bem, só para contextualizar, a gente vê a importância, nós vemos a importância disso, porque existe até um conselho pontifício da cultura, que foi o Papa João Paulo II que instituiu. Existe o órgão da ONU, a Unesco, que cuida dessa parte da cultura. No Brasil já tivemos um Ministério da Cultura, se não me engano, na época do presidente José Sarney, mas agora ela foi incorporada no MEC, né? Mas havia um status de Ministério da Cultura. E aqui um exemplo que eu coloquei, a Universidade de Birmingham, na Grã-Bretanha, que fundou até um centro de estudos de cultura contemporânea. E um dos artigos assim, que lançaram é sobre dominação ou resistência, que é exatamente essa a temática que se coloca. Que houve no passado, podia haver no presente, uma dominação de uma cultura sobre outra, e que isso seria muito ruim, e que os povos devem resistir a esse processo de dominação cultural, etc, etc, etc. E, de fato, hoje em dia, vemos isso. A questão de choque entre culturas, já até existe um livro correlato, digamos assim, né, do Eric Hobsbawm, o choque entre civilizações. Hoje se fala muito em guerra cultural, por conta do marxismo cultural. Isso está muito em voga hoje em dia. E no passado recente se falava muito de multiculturalismo, né? Uma sociedade multicultural, em que você exatamente deveria respeitar todas as culturas. Não existe uma que é superior, não existe uma que é melhor ou pior. São apenas culturas diferentes, todas têm direito de existência, todas têm direito à cidadania, devemos conviver umas com as outras, de maneira respeitosa. E aí, dentro disso, cabe toda a justificativa, né? Vamos ver mais à frente, que determinadas atitudes, comportamentos, são simplesmente aspectos culturais. E nós não temos o direito de criticar, de impugnar. Por quê? Porque são culturas locais, aqueles povos, e devemos aceitar, devemos conviver. Por aí vocês já veem o que isso pode levar, né? Toda a questão da justificativa do erro. Para me basear nisso, a matriz aí é uma carta que o professor Orlando ele responde sobre a questão da cultura. Embora seja uma carta, é propriamente uma aula que ele dá, né? E também um capítulo do livro do padre Leonel Franca, A Crise do Mundo Moderno, que ele contextualiza, ele insere a cultura num contexto um pouco maior. Bom. Então, o padre Leonel Franca, ele primeiro, como creio que um bom tomista, um método tomista, né? Ele primeiro vai verificar a noção de civilização. Ele, antes de falar sobre cultura, ele dá um passo atrás e fala sobre a civilização, o conceito de civilização. Ele dá um breve histórico e coloca de onde surgiu essa palavra. Ele diz que isso é um neologismo, mas que você já encontra isso em Dante. Em Dante, ele no livro Il Convívio, a palavra civilidade já aparece lá, nessa obra, né?
Ele cita, inclusive, em italiano, lo fundamento radicale della imperiale maestà, secondo il vero, è la necessità della umana civiltà. Mas ele comenta que, na Itália, essa palavra não foi muito aceita, não foi muito utilizada. Então, só tem esse registro histórico no livro de Dante. Posteriormente, vamos reencontrá-la já no contexto do iluminismo, no enciclopedismo, que é o século das luzes, né? Que é o século pós-Revolução Francesa, que nega todo o passado medieval. E exatamente vem essa palavra civilização em contraposição à sociedade medieval. Para eles... Opa, aqui eu acho que eu errei, hein? Para eles, a civilização é a perfeição ideal da vida humana. Ou seja, é um estágio final de ápice do desenvolvimento do ser humano. Claro que isso aí se faz referência ao mundo deles, à Europa pós-medieval, em contraposição a uma época atrasada, a Idade das Trevas, em que o homem ele era ignorante, vivia sob o regime da Igreja. Inclusive, isso, não sei se é ingenuidade minha, né? Porque estudando, lendo as coisas, sabe-se que existe já um revisionismo histórico. A questão de chamar a Idade Média de Idade das Trevas, isso já não se usa mais. No entanto, quando você olha na internet as videoaulas postas, slides postos, alguns artigos, continua a se propagar essa ideia de que a Idade Média foi uma era da humanidade ruim, de ignorância, em que a Igreja dominava os ignorantes. Nessa época, então, os enciclopedistas passavam essa ideia, né, de que nós somos civilizados, atingimos a idade madura da humanidade e que estava para trás, isso inclui a Idade Média, seria uma coisa ruim, seria uma coisa primitiva, seria uma coisa imperfeita. Posteriormente, isso foi assimilado, foi recepcionado e passou-se agora não tanto com um tom de crítica à Idade Média, mas simplesmente civilização entende-se como um complexo de instituições sociais, econômicas, a vida política, de um dado grupo social num certo estágio. Daí se falar em civilizações primitivas, colocar a civilização dos aborígenes, dos indígenas, civilização egípcia, dos pagãos, passando até para a civilização ocidental, a civilização oriental. Né? Aí já é uma coisa um pouco mais genérica. Então, tudo seria civilização. Começa aqui já uma relativização do conceito. Eu coloco aqui a noção católica de civilização porque aí o padre Leonel Franca, ele vendo essa diversidade de conceitos, essa imprecisão de conceitos, ele vai tentar dar uma definição um pouco mais precisa. E para isso ele vai exatamente para a análise da realidade, de método bem thomista, né? E verificar. Então, olhando as várias sociedades, vários grupos sociais, tanto do passado como do presente, da época dele, ele verifica que a civilização é propriamente o efeito, o resultado do que o homem faz na natureza. O homem age na natureza. O homem, ele modifica o seu entorno, né? Seja ele tanto como indivíduo, mas seja ele como grupo. As relações entre os homens também modificam. E isso vai tendo uma dinâmica própria que vai forjando toda uma série de comportamentos, de ações, que vai redundar no que chamamos de civilização. Então, ele coloca como civilização é resultado da ação do espírito sobre a natureza, da intervenção da razão, do domínio da razão sobre o instinto, do domínio do ser humano sobre a parte animal. De fato, ele está ressaltando aqui exatamente como o homem é o único ser que tem inteligência, ele não fica à mercê da natureza,
mas ele tem capacidade para intervir e modificar a natureza no seu entorno. É provavelmente o processo civilizatório, né? E na linguajar dele, ele coloca dois aspectos: o aspecto individual, que é o ser humano, ele atualiza, coloca em ato as suas potencialidades, aquilo que ele tem, e em termos coletivos, é a concretização desse esforço, desse trabalho conjunto. Isso propriamente, nós podemos fazer aqui uma ligação direta com o mandato de Nosso Senhor, lá no Gênesis, quando se diz que Adão recebe a ordem de Deus: crescei e multiplicai-vos. Ora, se nós pensamos que o Adão já era adulto, por que ele tinha que crescer? Esse crescimento aqui é propriamente se desenvolver seus potenciais, né? E dominar a terra, é outro mandato. Que exatamente dominar a terra é você colocar a natureza a seu serviço. Essa é a noção católica. A natureza está a nosso serviço. De maneira racional. Não de maneira irracional, mas de maneira racional. Mas a natureza é feita para o homem, e não o homem para a natureza, como querem entender hoje, né? Pois bem, posto isso, lembrando que o homem, ele é um ser composto, definição de homem, animal, racional, ele tem uma matéria chamada animalidade, é um corpo físico, né? E tem a forma, que é a alma racional. O padre Leonel Franco, ele estende isso também para o conceito de civilização e coloca como sendo matéria e forma da civilização alguns elementos da natureza, elementos naturais, e o elemento cultural, que é propriamente de um ser inteligente, racional, que é o homem. Dos elementos naturais, ele coloca dois: a geografia do local em que o homem vive e um elemento biológico. Do elemento geográfico, ele destaca lá o solo, o regime dos rios. De fato, aprendemos geografia, né, que vários povos nasceram e cresceram, se desenvolveram em torno dos rios, né? O rio Nilo, o rio Ganges, o Tibre e o Eufrates. Quer dizer, e cada um vai ter uma característica própria. O clima também vai influenciar. Povos que vivem em regiões mais quentes, como no deserto, temos os beduínos, com uma vestimenta própria, diferentemente de um clima mais ameno, um clima mais temperado. Os recursos minerais vão ditar aí os utensílios que vão utilizar, posteriormente a economia, se isso vai ser favorável ou não, né? Povos que vivem em continentes têm uma certa diferença com que vive numa ilha, tem um aspecto de isolacionismo, né, maior. Então, tudo isso aqui vai influenciar como o ser humano ele vai se organizar, vai influenciar no aspecto civilizatório. No aspecto biológico, é propriamente o homem, é o ser humano, né? Mas parece que o padre ele coloca aqui o homem, digamos assim, como mais um fator geográfico, né, que daria essa matéria para a civilização. Mas a impressão que dá é que ele quer combater algum erro, algum aspecto da época, que pensa assim que, ora, se o homem então é um fator que diferencia uma civilização da outra, então a raça determinaria uma civilização diferente, a raça seria um fator que indica a superioridade de uma civilização com outra. O padre ele vai combater exatamente isso. Para isso ele dá dois exemplos. Ele é bem enfático nisso. Ele cita, por exemplo, na Inglaterra. Na Inglaterra, ela foi formada pela junção de vários povos que foram migrando para a ilha. Ele cita lá os jutos, os saxões, os anglos, os celtas. Ele cita até a Dinamarca, alguns núcleos vindos da Ibéria, da Península Ibérica. Então, ele mostra que a Inglaterra tem vários, é uma amálgama de povos lá. Não existe propriamente um povo celta ou um povo inglês puro. Ou seja, a raça aí não é determinante de nada, né? Por outro lado, ele coloca o exemplo de, creio eu, ele não cita, mas seria
Maria Teresa da Áustria, ele coloca ela como 1000 representantes da 10ª ascendência de Maria Teresa, e ele dá a composição das nacionalidades que compõem essa família. Então ele cita lá, olha, tem uma predominância de alemães, mas você encontra franceses, espanhóis, até húngaros, lituanos, russos. Então, uma sociedade, ela não tem a predominância de uma raça, uma superioridade de uma raça. Na verdade, e hoje se sabe, inclusive, né, por DNA, que é uma mistura. Né? E depois ele passa para o elemento, para a forma, né? Para a forma da civilização, que são os elementos culturais. Aí entra a cultura. Ele primeiro parte do geral, a civilização, e vê que o aspecto da civilização é o elemento cultural. E o elemento cultural, exatamente como havia colocado antes, se dá como o resultado da criação do espírito, da intervenção de um ser inteligente, um ser racional, sobre a matéria. Sobre a, entre aspas, né, desordem da matéria, ele coloca ordem a seu favor. Se vê que, embora então eu possa ter diversas matérias, de acordo com o rio, com o clima local, com o solo, diferentes matérias, mas a forma é uma só. Seria a cultura. Embora seja uma só, porque o ser humano é o mesmo, dada a diversidade de seres humanos, as culturas serão diversas também. Acho que aqui eu inverti, né? A forma é a mesma, que são os elementos culturais, que é próprio do ser humano, e ela vai ser diferenciada de acordo com a matéria, que são os elementos naturais. Determinante em termos relativos. Quer dizer, o homem poderia ficar subjugado pela natureza local, mas ele tem plena capacidade, e acontece isso, ele transforma a natureza local. Né? Então, é um determinismo relativo. O aspecto geográfico, aí, material, não é determinante. É determinante até um certo ponto, até ao ponto em que o homem intervém em cima disso. Posto isso, essa base, digamos assim, essa base correta que o padre dá, vamos ver agora a definição de cultura. Eu peguei aqui de um sociólogo, mestre em sociologia, colaborador de um site chamado Brasil Escola, né? Qualquer aluno já acessou esse site, e ele se põe essa questão. E é uma questão que surge, de fato, né? Se uma cultura é melhor que outra, como foi posto lá no primeiro slide. A mentalidade que está em voga é que não existem diferenças. Não, existem diferenças, mas não que uma seja melhor que outra, não que uma seja superior à outra. No aspecto racial, é verdadeiro. Não existe uma raça superior à outra. Né? Mas aqui ele afirma, não existe cultura superior ou inferior, melhor ou pior. Mas existem culturas apenas diferentes. Vamos ver se isso aqui é correto. Uma outra definição que já, digamos assim, goza de um status de legitimidade universal é dado pela Unesco. A Unesco, como vimos, é um órgão da ONU que cuida da cultura. Né? É uma definição dada na Conferência Mundial sobre Políticas Culturais, da Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento, da Conferência Intergovernamental sobre Políticas Culturais para o Desenvolvimento. Veja como a cultura é importante, né? Que tem uma ligação com o desenvolvimento dos povos, que tem a chancela aí da ONU. Como é que eles definem cultura? Cultura deve ser considerada como o conjunto dos traços distintivos, espirituais e materiais, intelectuais e afetivos, que caracterizam uma sociedade ou um grupo social, e que abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e as crenças. Veja que isso aqui daria até um tratado de sociologia. Tão abrangente é essa definição. Né? Ou seja, todos os aspectos do ser humano, ou do ser humano enquanto grupo social, estão abarcados aqui. Né? Conjunto dos traços espirituais e materiais. Então tem aí
uma tangente aí com religião, né? Mas ele não entra nisso. Intelectuais, traços intelectuais. Vamos ver se a tese que está em voga hoje, ou seja, que não existe propriamente uma cultura superior ou inferior, né? São apenas diferentes, né? Então, no aspecto intelectual, eu trouxe aqui como exemplo, vocês têm aí a tabela periódica, que é propriamente da ciência, das ciências experimentais, né? Tão aclamada hoje em dia. E do outro lado você tem ali uma visão da matéria, mas uma visão propriamente gnóstica. Tanto que a origem ali é do yin yang, né? A matéria teria uma origem dialética, a visão alquímica da realidade, né? Isso vem de livros de alquimia que mostram como que a matéria foi sendo elaborada, foi surgindo. Lá está dito que foram surgindo aos pares, isso para explicar as várias substâncias químicas, né? Agora eu não lembro a referência de qual ano que foi, mas é comum se dizer que a química ela vem da alquimia, né? Mas apenas para colocar que não dá para dizer que é meramente uma diferença de visão, né? Ali não tem propriamente um método científico da análise, diferente da tabela periódica, né? Pegando agora as artes. Nas artes, será que é só uma mera diferença? Qualquer um aqui que tem filhos poderia dizer que o quadro da esquerda seria o filho que desenhou na parede, né? Não dá para comparar esse quadro com uma pintura renascentista, que tem toda uma técnica envolvida também, né? Não sei dizer se isso é uma mera diferença, né? Modos de vida. Será que modos de vida também eu só posso colocar como são diferentes sensibilidades culturais, como eles falam? Você tem ali uma mesa posta, e por outro lado você tem uma carne vegetal. Uma contradição de termos, né? Claro, são modos de vida diferentes, né? Mas, se não me engano, acho que o ensino de biologia não mudou ainda, o ser humano é um animal ornívoro, não é? Ele se alimenta de vegetais e de carne também, né? Agora estão dizendo que não, que ele é só herbívoro. Isso eu creio que não seja real. Diferentes maneiras de viver juntos. Aqui eu trago um exemplo de uma notícia que foi no passado recente, em que, quando os japoneses vieram assistir os jogos da Copa, acabado o jogo, eles começaram a limpar o estádio. Isso causou um espanto em todo mundo, né? Não sei, algum povo ou grupo social que não se importa com isso, você não pode dizer simplesmente que são diferentes culturas, né? Uma preza o lixo, a sujeira, a outra não. Creio que não é bem assim, né? Valores diferentes. Um artigo ali fala sobre o infanticídio que ocorre em algumas tribos indígenas aqui no Brasil. No outro, mostra que um bebê anencéfalo, que não era tido como morto ou que ia ter apenas alguns dias de vida, já estava completando aí 1 ano de vida. Uma sociedade, um grupo indígena, para eles é natural, é normal, é da cultura deles, né? Se o filho nasce com alguma deformidade, eles matam. Eu acho que é um pouco arriscado dizer que é uma mera diferença cultural com uma sociedade que preza pela vida, né? Que entende que todo ser humano gera um ser humano. E esse ser humano, então, merece a vida, né? Ele não pode ser condenado à morte porque não cometeu nenhum crime. Então, são dois modos, na linguagem deles, diferentes de pensar. Me parece que não, né? A tragédia disso é que até o dito homem civilizado do Ministério Público defende a liberdade daqueles povos indígenas de matarem os próprios filhos, sob a alegação de que é uma cultura diferente, é uma cultura local que deve ser respeitada. Isso me parece
no mínimo um equívoco, né? Por fim, aqui, tradições e crenças que têm a ver mais com o aspecto religioso. É a mesma pessoa, mas o modo de vestir é totalmente distinto, não é? Uma evoca uma tradição, que tem todo um sentido de ser, outra evoca uma outra tradição. Dizem que 50 anos já é um tempo que você pode ter uma tradição, 50 anos depois da década de 60, em que evoca outra coisa. Não é? Não dá para dizer que é uma mera diferença aí. Tem uma raiz aí que dá um juízo de valores. Né? Qualquer pessoa que já andou com um padre do lado, com batina, ou religiosos com hábito, já vê a diferença no dia a dia. Como as pessoas são atraídas, como as pessoas elas têm um bom espanto de ver uma pessoa paramentada. Então aqui são alguns exemplos que eu coloquei para tentar responder aquela pergunta. Se é uma mera diferença ou se é possível fazer algum juízo de valor. Bem, primeiro vendo aí a etimologia da palavra cultura, né? De onde que vem essa palavra cultura? A palavra cultura vem do latim culture, ação de tratar, cultivar. Vai ter uma raiz anterior que é o termo latino colere, que é cultivar as plantas, ou ato de plantar, atividades agrícolas. Se pensarmos que lá atrás nós havíamos mencionado que o homem ele tem um preceito de dominar a terra, vemos que aqui tem uma ligação, uma analogia exatamente com a terra, que é trabalhar a terra, né? Daí se vê que cultura tem uma analogia direta com o termo agricultura, que é trabalhar a terra. Assim como você tem uma terra selvagem, in natura, que você não consegue extrair de maneira inteligente aquilo que aquele solo pode dar, é necessário tratar esse solo primeiro. Né? Para isso, então, você tem que tirar o mato, tirar as ervas daninhas, limpar o terreno primeiro. Depois de limpar o terreno, você trabalhar esse terreno, oxigenar esse terreno, para depois semear, e semeando, com todo o processo de irrigação, você desenvolver a sua plantação e colher. Isso propriamente é cultura, né? Cultura da cana, cultura da laranja, cultura em cultivo em terraços, nós vemos em geografia, não é? Rodízio de culturas, que já se fazia na Idade Média, né? Para descansar um terreno, para não exaurir aquele terreno. Isso você pode exatamente colocar, transpor para a atividade do ser humano. O que nos distingue dos outros animais é exatamente a inteligência. Para que o homem possa desenvolver suas potencialidades para crescer, depois se multiplicar, é necessário trabalhar isso também no homem, dominar a terra. Como? Exatamente, limpando a inteligência dos erros, educando o ser humano desde criança, né? Limpando o terreno dos erros, e depois, com exercícios, com as disciplinas sendo dadas de maneira inteligente. A gente pode lembrar do trivium, né? Que você tem lá a lógica, a gramática e a retórica, saber pensar direito, depois saber falar, saber escrever e ler direito, depois falar direito. Se vê que é um modo mais inteligente de você educar uma pessoa no aspecto de conhecimentos, né? E aí seria exatamente o trabalhar a terra, e depois semear com verdades, com princípios corretos. Não deixar uma criança aprender sozinha, de acordo com a sua realidade, para ela começar do zero de novo, né? Tudo aquilo que no passado já se fez. Nós não precisamos mais bater cabeça com algumas coisas. Vamos discutir. Eu lembro, isso na parte de empresas corporativas, mundo corporativo, né? Elas têm lá
Isso já é um pouco velho, mas, enfim, elas têm que definir a missão, valor, visão, para colocar os objetivos para o desenvolvimento da empresa. Então, a primeira discussão que se faz, qual é a missão da empresa? Então, a empresa, ela fabrica papelão. Então, eles ficam discutindo lá, fazem um brainstorm, qual que é a missão da empresa? Outro lá é uma firma de advocacia. Então, vamos nos reunir e vamos lá, qual é a missão do nosso escritório de advocacia? Me parece uma coisa ridícula, né? Você está discutindo o óbvio. Mas hoje em dia se faz assim. Você vai discutir o óbvio, né? Ah, por quê? Porque tem que começar do zero, para todo mundo participar. Sabemos que não é assim. Verdades, uma vez já estabelecidas, não tem por que você rediscuti-las. Você pode aprimorar o entendimento, mas não questionar o passado, né? Aqui só um parênteses, se confunde muito com o desenvolvimento da ciência experimental. Nas ciências experimentais, nós vemos isso. Quando apresentamos, por exemplo, os modelos atômicos, que antes se pensava que era uma bolinha, simplesmente, depois se viu que ela tinha eletricidade, depois aprimorou para que, não, os elétrons ficam em volta. Se pensa que a verdade sobre a realidade mudou. Olha, se pensava que era uma bolinha antes, agora se vê que não é mais. Mas isso não é verdade. Nas ciências experimentais, se trabalha muito com modelos. O modelo atômico é uma tentativa de explicar a realidade. É um modelo, é uma teoria. Com o desenvolvimento da tecnologia, esse modelo vai se aprimorando. Então, alguma coisa que se pensava que era no passado, se verificou experimentalmente, com um recurso tecnológico melhor, que não era bem assim. Isso não quer dizer que a verdade mudou. Apenas o seu modelo foi alterado, para se aproximar um pouco mais da realidade, do que você explica da realidade. Então, se confunde muito que a verdade da ciência muda constantemente, logo a verdade muda. Isso não é verdade, isso não é real. Né? Pois bem, uma outra definição interessante de cultura é dito lá, a cultura é aquilo que permanece no homem quando ele já esqueceu todo o resto. Essa é uma definição bem interessante, porque é exatamente aquilo que o homem assimilou. Nós sabemos que todos os homens vão um dia envelhecer, aqueles que tiverem uma vida longa vão envelhecer e vão morrer. E nesse processo de definhamento existe o esquecimento de algumas coisas, né? Mas alguma coisa ali que permanece, que foi inculcado, que foi absorvido e que se manteve, graças a exatamente a esse ambiente. A importância do ambiente que vivemos, da mentalidade que se cultiva ou no grupo social, mais abrangentemente, na sociedade. Né? E uma definição um pouco mais enxuta, um pouco mais precisa, um pouco mais concisa, é propriamente de um dicionário. Cultura é o conjunto dos hábitos sociais e religiosos, das manifestações intelectuais e artísticas, que caracterizam uma sociedade, diferenciando-a de outras. Aqui, me parece que é um pouco mais razoável essa definição do que aquela da Unesco. Tentava abranger todos os aspectos. Né? Mas se nós observarmos, e seja nas definições, precisas ou não, ou essa noção que se tem da cultura, está aí sempre aparecendo os hábitos sociais, ou seja, como o homem vive, né? O aspecto religioso, as crenças, né? O aspecto intelectual, que é o saber, né? Aquilo que a sociedade produz de conhecimento, e o aspecto artístico. Sempre estão esses três aspectos para tentar caracterizar o que seja cultura. E, de fato, se nós agruparmos esses termos, verificamos que simplesmente temos aí o conhecimento, que é gerado pelo homem, o seu comportamento, seja ele individual ou em grupo, e as manifestações artísticas, que falam propriamente da estética, da noção de belo. Isso aqui vimos anteriormente, já de uma maneira um pouco mais geral, nos fundamentos, né? Quando lembramos da aula sobre o Adão tetraédrico. Todo homem ele é um tetraedro, né? Tem três aspectos no homem que todo homem ele tem interesse. O interesse por si próprio, é o eu
a minha relação de eu comigo mesmo, né? A relação do eu com os outros, com o mundo, e aí envolve um aspecto da sua relação com os outros. E tem um outro, mais específico, um outro com O maiúsculo, que seria Deus, a sua relação com Deus. Tudo isso aqui tem como base uma ontologia, uma metafísica, uma filosofia. Ou seja, dependendo da sua base, dependendo da sua metafísica, a sua visão sobre você mesmo, a sua visão de mundo, a sua relação com Deus vai ser diferente. Né? Se a metafísica aqui for correta, você terá uma visão correta, equilibrada, tetraédrica. Tetraedro é um sólido estável, mais estável dos sólidos. Ou seja, ele não se abala. Uma outra visão interessante seria ter uma visão correta desses três aspectos, está ali no ponto de encontro, lá no vértice, lá em cima. Né? O homem que estiver lá em cima, tendo por uma base correta de metafísica, ele tem uma visão correta desses três aspectos. Por conseguinte, né, isso vai redundar o quê? Na construção, na construção de uma sociedade mais equilibrada, né, com uma base correta. Ora, conhecimento, comportamento e estética pode ser um conhecimento verdadeiro ou pode ser falso. Ninguém diz que, não, isso aqui por um ponto de vista correto, isso aqui não é. Não, nós sabemos que existe a verdade. Daí é que é a noção católica. Né? Nós temos aqui a metafísica correta. Metafísica de São Tomás. Por isso nós procuramos ser, né, tomistas. E nós temos em comportamento, que é a moral. A moral versa exatamente sobre o que é bom e o que é mal. Os atos bons, os atos ruins. Hábitos bons são os costumes, hábitos ruins são os vícios. E na parte da estética, é a noção de belo e de feio. Alguma arte ela pode ser bela, uma arte ela pode ser feia. De posse, então, desses três aspectos, que é exatamente da cultura, eu posso ter uma cultura que tenha o conhecimento verdadeiro, que tenha hábitos bons, comportamentos bons, corretos, e uma estética bela. Outras culturas pode ser que não tenham conhecimento verdadeiro. Outras só têm simplesmente uma estética que enfatiza o belo, mas não tem nem a verdade, não tem nem uma moral correta. Moral relativa, né? Ora, verificando isso aqui, então, eu posso começar a analisar as diferentes culturas sobre esse prisma, que é propriamente a visão do católico. Né? Vendo, então, esses aspectos do conhecimento verdadeiro, do comportamento bom e do belo, podemos fazer, sim, alguns juízos de valores. Peguei aqui como exemplo. À sua direita temos aqui um grupo de padres, né? Está ali o Mendel. Isso aqui foi um artigo da revista FAPESP, reconhecendo o legado de um monge invisível, que trabalhou no anonimato e que lançou as bases da genética. Né? Agora, do lado esquerdo, curiosamente, contraditoriamente, temos ali a porta de entrada do laboratório do acelerador de partículas na Europa, e que eles receberam de presente uma estátua da deusa Shiva, vindo lá da Índia. Ora, uma ciência que se diz científica, que se diz laica, que se diz ateia, como é que ela recebe e aceita e coloca na sua porta de entrada a estátua da deusa Shiva? Né? Aqui, propriamente, não, pela visão correta, isso não merecia estar aqui. Mesmo porque deusa Shiva, ela não existe. Né? Nós sabemos que existe apenas um Deus. O resto são demônios. Mas aqui vai dar algum problema. Como nós vemos já em algumas teorias físicas, que absorvem elementos da religião oriental e colocam na sua teoria física, tirando conclusões físicas com base nisso também. Então não dá para falar aqui que são meros conhecimentos diferentes, pontos de vista diferentes. Não, dá para dizer que um conhecimento é verdadeiro
aqui outro é falso. Basear o seu conhecimento nas filosofias orientais me parece muito arriscado, né? No aspecto de comportamento, da moral, é muito agradável comer em família. Não só pelo comer em si, pela comida, mas pela convivência. Né? Isso é muito melhor do que você conviver com um canibal. Né? Em que você pode ser o próximo prato da vez. Né? Ali na foto, acho que só faltava um celular para ele. Ele está com o crânio na mão e faltava só um celular. De igual maneira, né? É uma diferença você ter uma refeição em que você dialoga com um dispositivo, né, com um celular, do que com a pessoa que está na sua frente. Né? Graças a Deus eu tenho amigos que cultivam isso. Eu tive a oportunidade de participar de um jantar desses assim, em que você come uma comida boa, porque tem uma culinária boa, baseada num conhecimento antigo bom, né? Mas é claro que não estamos pela comida em si, estamos pela convivência, pela conversa. Eu lembro que eu estava na faculdade e, bem, lá não tinha ninguém com esse tipo de coisa, né? Mas tinha um especial que era especial. Nos juntamos lá para comer uma batata frita com cerveja, né, conversando. E esse meu colega, ele só ficou comendo a batata frita. Chegou uma hora que a batata frita acabou. E ficou todo mundo assim, você comeu toda a batata frita? Ah, mas é que eu estava com fome. Tá, tudo bem, ô Zé, mas aqui, a gente não veio assim, né, para matar a fome, né? Então a gente teve que explicar para ele. Teve que explicar que aquilo é só, né, um pretexto ali para a gente estar ali, né? Você vê que é provavelmente muito selvagem, né? Mas que é em contraposição a um jantar em família, por exemplo, né? Que é bem diferente. Não dá para você dizer que são equivalentes, né? Por fim, no belo, a arte, né? Aqui eu estou colocando uma parte da arte, que é a arquitetura, em que você entra na obra de arte, né? Também não dá para comparar, né? Se viver em residências, em locais que tem uma certa arquitetura, que tem um certo sentido, do que viver numa coletividade, um barraco, propriamente, né? Isso me parece que ninguém quer viver num barraco hoje em dia, né? Eu espero. Mas que mostra exatamente essa diferença que existe na estética, nas artes. Ora, nós aprendemos que quem é a verdade, quem é a bondade, quem é a beleza, é Deus Nosso Senhor. Né? Ele é verdadeiro, Ele é bom, Ele é belo. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele disse, crescei e multiplicai-vos. Mas para quê? Não é para crescer e multiplicar para si. Né? É para Ele. Sede perfeitos como o meu Pai é. Nós devemos buscar, então, o quê? O verdadeiro, o bom e o belo. Temos que ter bom gosto nas coisas, né? Temos que buscar. Ainda que a gente não consiga, digamos assim, né? Seja por uma deficiência de conhecimento, como eu já tive e ainda tenho, né? Seja por uma deficiência de recursos, a gente tem que ter esse espírito de buscar sempre o melhor, buscar sempre o mais belo, né? Graças a Deus temos vários exemplos de pessoas que nos mostram isso, né? Que deve buscar isso. Então eu posso concluir com isso que não existem meramente culturas diferentes. Uma cultura ela é tanto melhor se ela chegar, se aproximar, se ela buscar aquilo que se aproxima de Deus Nosso Senhor. Buscar na sua vida social, buscar montar a sociedade nesses pilares, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, aquilo que é belo. E aqui, fazendo o link com o começo da exposição, né, que vivemos hoje uma época interessante, que é chamada guerra cultural, né, em que se busca muito, espero estar errado,
mas se busca muito uma solução política para os problemas, né? Então uma solução meramente humana, e não podemos esquecer que, na verdade, o cerne do que acontece, não só hoje, mas como no passado, e até o Apocalipse, né, o final dos tempos, é a visão da história que Santo Agostinho nos deu, né? Que a história se resume a simplesmente a guerra que existe entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Alguns homens se reuniram porque amam muito a Deus e não amam a si próprio, e construíram a cidade de Deus. Agora, existe outro grupo de homens que desprezam Deus e que amam a si próprios, e construíram a cidade dos homens. A história, num resumo muito sintético, muito breve, mas muito preciso, é exatamente isso. A guerra é entre duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Aqueles que estão buscando a verdade, o bom e o belo, e aqueles que não estão buscando. E a gente vê isso como nosso Senhor Jesus Cristo vem e deixa a sua igreja, e com os sacramentos, exatamente com essa finalidade, para nos auxiliar. Não para construir uma sociedade, né? Mas para ir para o céu. Só que nessa trajetória de ir buscar o céu, de puxar para cima, vem a reboque a organização social que espelhe o verdadeiro, o bom e o belo. Por isso que ele diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O resto virá por acréscimo. Buscando isso, o exemplo que nós tivemos, sem dúvida alguma, a Idade Média. Mas não está se dizendo aqui que queremos voltar à Idade Média. Nós queremos resgatar os valores medievais. Por quê? Problemas sempre vão ter. Na Idade Média tinham várias heresias, tinham corrupção, assassinatos, crimes, mortes, como hoje tem. Sempre teve e sempre vai ter. A diferença é, você vai combater isso ou não vai combater isso? Você prefere combater ou você prefere conviver? Você prefere condenar o criminoso ou simplesmente tentar ressocializar o criminoso, né? São distintos. São duas visões distintas. São duas maneiras de organizar a sociedade com base em uma metafísica distinta. São diferentes, né? Aí se vê que o papel da igreja, a frequência aos sacramentos, a santificação pessoal é o que vai contribuir para isso, né? E vem a reboque aí a questão das soluções humanas. Mas enquanto não tiver como princípio, como carro-chefe, a mudança espiritual, o amadurecimento espiritual, a busca pela santidade, né? Sede perfeitos como meu Pai é, como o Senhor disse, fatalmente vamos cair em outros erros. Então, para tentar corrigir um erro, vamos cair em outros erros, talvez até piores, né? Como disse já um religioso, como o homem perdeu o seu caminho, ele sabia que ou ia para cima, para o céu, ou ia para baixo, para o inferno. Como ele perdeu isso, hoje ele fica vagando entre a direita e a esquerda, procurando soluções à direita ou à esquerda. É propriamente o homem moderno, né? Quer dizer, então, com matérias distintas, o elemento material ali da cultura, né? Lembrando, eu posso ter japoneses, posso ter chineses, indianos, os indígenas, os aborígenes, matérias distintas, mas todos vão ter a mesma forma, a mesma noção de verdade, a mesma noção de bondade, a mesma noção de belo, encarnada nas suas diferentes matérias. Então a igreja, quando catequizou os japoneses, ela não negou o feudalismo japonês, ela não negou as vestimentas dos japoneses, o kimono, ela não negou os samurais. Quando a igreja catequizou aqui os indígenas, ela colocou roupas nos índios, mas preservou o Tupi-Guarani, por exemplo. Quando catequizou lá os astecas, os maias, tirou os sacrifícios humanos, mas manteve a estrutura hierárquica que existia, as vestimentas também, que eram boas vestimentas. Então, é uma falácia dizer que, ora, vamos acreditar no mesmo Deus, temos a mesma religião, logo vai ser todo mundo igual. Não, teremos uma mesma base igual. Só que cada um com sua peculiaridade,
sem violentar essa peculiaridade. A igreja ela nunca negou aquilo que há de bom nas culturas. Essa é a verdadeira enculturação, né? Não é simplesmente aceitar a pessoa, os grupos culturais como eles são, tal qual eles são. Não, é simplesmente limpar o terreno do erro e deixar aquilo que é correto. E deixando aquilo que é correto com os princípios corretos, aquilo vai se desenvolver muito mais ainda. Vai ser muito mais pujante ainda o pleno desenvolvimento daquela cultura. E não como a gente vê hoje, em que, um exemplo, né? Você vai numa cidade, uma metrópole. Que metrópole? Qualquer metrópole. Qualquer metrópole é igual. Qualquer metrópole é feia. Tem prédios espelhados, com ar-condicionado, tudo muito clean, né? Tudo muito igual. Aí realmente não existe diversidade cultural, como eles querem. Estou terminando aqui. Com isso, indo para o mais particular, aí se vê o papel do leigo, né? O papel do leigo é propriamente ir onde o padre não chega. Muitas vezes nós não temos conhecimento doutrinário para debater. De fato, é muito grande, é muito vasto, né? Só um padre ele tem conhecimento, ele tem graça também. Mas nós temos também um papel aí. Não é simplesmente ser, como eles falam, o leigo ele é passivo, né? Diante de uma igreja hierárquica em que ele só recebe. Não. O leigo chega onde o padre não chega. E exatamente ele dá, gosto de falar de testemunho, né? Dar o exemplo. Seja por um argumento que seja por um bom exemplo, se vestir bem, cultivar uma música boa, os bons costumes, não rir de uma piadinha que é muito imoral, rir daquelas coisas que são boas, que são corretas, né? Isso é o papel do leigo, né? Isso, de fato, seria o fermento na massa, né? Ainda que não tenha conhecimento doutrinário, ou não tenha, digamos assim, temperamento, né? Para discutir com alguém, para dar argumentos, para debater. Mas esse é o nosso papel, de fato, na sociedade, né? Para transmitir essa boa cultura, essa cultura que é católica, que não é uma cultura uniforme, homogênea, como eles dizem. Não, e com cada um tem a sua diferença, a sua peculiaridade. Se a cultura de uma sociedade é tanto melhor quanto mais se aproxima de Deus, se eu digo que não, que isso aqui tudo é indiferente, que tanto faz, porque não está certo nem errado, não é superior nem inferior, é só um aspecto diferente, é só uma sensibilidade diferente, bom, então eu posso conviver com aquilo que é mentira, aquilo que é mal, que é feio. Mas se Deus é a verdade, a bondade e a beleza, o que seria a mentira, o mal e o feio? Nós estamos caminhando para isso, não é? Então, uma cultura que ela se afasta de Deus ou se aproxima do ente que é mentiroso desde o princípio, que agiu mal, é homicida desde o princípio e que é feio, então essa cultura ela não poderia nem ser chamada de cultura, provavelmente, né? Porque não se cultiva nada. Aliás, se deixa o terreno ali ao léu, né? Um terreno selvagem. Tá bem? Era isso? Alguma pergunta? Eu espero que isso tenha... É muito simples, né, o tema, mas que dê um pouco mais de clareza para os tempos de hoje e que nós devemos realmente cultivar bem, né, a boa cultura na sã doutrina, que é a doutrina católica, e na boa filosofia, que é a metafísica de São Tomás e Aristóteles. Ok? Então, podemos cesar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,